Então vamos lá a isto. Vamos lá a isto. Assim. Ok, o Benfica hoje vai dar 15-0, como diz o outro. Ou não. Ou então não. Vamos ver. Epá, mas pronto. Quero começar por vos mostrar o que é que eu coloquei no sumário das últimas duas sessões. Ok? Portanto, foram há cerca de, sobretudo, estar a escrever código ao vivo e a tentar encontrar erros. Ok? Aspectos negativos. Bom, eu não progredi tanto quanto gostaria. Aspectos positivos. Dá para vocês observarem, ao vivo e a cores, o que é que acontece quando estamos a fazer software. E é muito curioso, porque este sentimento de, frustração, quando estamos a fazer algo e não nos está a correr como nós esperávamos. E, segundo, sentimento que já vos vou mostrar, que é depois de resolvermos o problema, o high, não é? Portanto, o estímulo, o pump-up, o ânimo que ganhamos por força de conseguirmos fazer aquilo que queríamos fazer, que nos propusemos, é partilhado pela generalidade das profissões que envolvem criatividade, okay? A criação de algo. Mas faz parte, portanto, costumo dizer que parece que é uma atividade bipolar, porque há momentos em que estamos profundamente deprimidos e há outros momentos em que estamos muito bem dispostos, está bem? Deixem-me partilhar o que é que eu já fiz. Portanto, no fundo foi o que aconteceu. Viva! Não gostaria de ter tido... Ora, viva, André Filipe, estás bem? Dá 15 tem que ser mesmo 15-0, podes crer. Portanto, dizia... portanto, vou partilhar convosco o que eu já fiz. Portanto, uma das promessas que eu fiz no início do semestre foi qual? Não era necessariamente que vos iria ensinar a programar, porque eu não posso prometer uma coisa dessas. Não posso dizer eu vou-vos ensinar a programar. Mas por motivos que vos ia ensinar aquilo que era necessário para serem capazes de fazer uma coisa destas. Eu vou mostrar. E que durante as aulas vos ia mostrar como é que eu resolvo este problema. Óbvio, não usando todas as técnicas que estão ao meu dispor atualmente, mas aquelas que eu posso usar no vosso contexto. Isto está escuro, mais não se vê nada, eu sei. Deixem-me mudar aqui já para os settings, appearance, e vamos para o light mode. Aí está ele. Agora já se vê qualquer coisa. Este qual é que é? Este é o bom. Este é o bom. O que é que eu vou mostrar? Vou pôr a correr. Isto é o que eu ando a fazer à frente. Está bem? Portanto, reparem só. Mostrei isto ontem ao meu filho e toda a gente a que eu mostrei tem uma reação que eu já vou ver se é a vossa. Vamos pôr a correr. Isto está muito parecido, não está? Está grande demais, se calhar. Espera aí, vou fazer aqui uma mudança de escala. Vou mudar de escala. Para mudar de escala, vou aqui ao layout, aqui, não, ao mundo, que é aqui, e vou dizer 2, está bem? Isto da história da escala é aquela questão da resolução, já falámos sobre isso, já discutimos. E então, vamos lá pôr outra vez isto a correr. Epá, eu estou muito satisfeito com o resultado. Mal. Bandido. Ok, espera aí. Tenho aqui um bug, já se percebeu. Eu estava a testar isto com 3 assim, vamos fazer assim. E já elaboro, está bem? Já vos explico o que é que se passa aqui. Pronto, tenho aqui um bug claramente ainda referente ao apagar. Está bem? Já falo um bocadinho sobre isso. Bolas, derrota um bocadinho o propósito, porque a ideia era mostrar-vos o quão parecido isto está com a realidade, o que significa que se eu puser aqui o 3F não se consegue ver, mas não manifesta, não se consegue ver nesta resolução, mas não manifesta aquele bug. Ok? Pronto, e agora aqui, e havemos de falar sobre isso no percurso. Portanto, o que é que eu estou aqui a fazer? Está muito aproximado, diria eu, não é? Não concordam comigo ou não? Está muito aproximado já da realidade, daquilo que é o clone que nós queremos criar. Mas há muita coisa por fazer, nomeadamente ainda existe um ou outro bug no que diz respeito a esta necessidade de mudar de escala. Reparem, o original não tinha este problema. Okay? Não havia uma mudança de escala em termos de resolução. E eu aqui estou a fazer isso manualmente, portanto está a resultar nisso. E mais, quando como as pellets, estas pellets, os bónus pellets, como isto se chama, não acontece nada. Isto também não tem pontuação, portanto há muita coisa que ainda falta fazer. Mas já tem um efeito visual a ponto do meu filho viu e, posso jogar um bocadinho? E pôs-se a jogar, ok? Portanto, isto já se vê a aproximação à realidade, ok? Daquilo que é o nosso objetivo. Como é que a gente lá vai chegar? Portanto, isto ainda tem aqui bugs, evidentemente. Já agora, posso falar-vos do que é que
Qual é que é o bug que acontece quando eu mudo esta escala, já agora? Vou pôr aqui 2. E até posso tentar fazer aqui o fix. Tem a ver com o quê? Tem a ver com a forma como eu estou a atualizar o ecrã. E como é que eu estou a atualizar o ecrã? Estou a apagar na posição anterior, portanto, eu estou a manter registro onde é que está o Pacman, agora, e quando ele se move para a direita, o que é que eu faço? Apago a posição anterior e pinto a nova posição. Okay? Portanto, em vez de repintar tudo, que era demasiado pesado para o número de vezes que isto é feito, e nós vamos falar disso um pouco, o que eu fiz foi apagar a posição anterior. Portanto, o bug que eu tenho aqui é um bug relacionado com o que é isso de apagar a posição anterior. Está bem? Se eu tentar chegar aqui ao sítio onde eu estou a fazer isso, diz-me, tu torceste o nariz. Por alguma razão ou percebi mal? Estava tudo bem, não é? Ok. Portanto, a ideia é, em vez de, sempre que há uma alteração no mundo, apagar tudo e voltar a escrever tudo o que está no mundo outra vez, não. Eu apago aquilo que mudou. Ou seja, eu só volto a pintar o que muda. E o que é que muda? No caso, a posição do herói. E se o que muda é a posição do herói, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que apagar a área do ecrã onde ele estava antes e pintá-lo na nova zona. Ok? Pronto, é basicamente esta a ideia. Ali o que é que eu estou a fazer? Isto aqui a gente está a ver a seu tempo, isto aqui também vamos ver a seu tempo. Eu não vou navegar nesta base de código, eu vou transportar aos poucos o conhecimento que está nesta base de código para aquela que estamos a fazer ao vivo nas aulas, está bem? Ok? Como é que é, tartaruga? Estás bem? Valha-me Deus, homem. Estou com um comilão. E então dizia, isto é o domínio, não é nada disto, o maze, ok? E portanto eu quero é ter aqui isto, o herói. Já agora, só porque, para não derrotar. Portanto, o que é que eu faço? Eu faço clear hero area e o clear está a usar isto. Ups. Está a usar isto. Val correction. Pode ser. Scale vezes 2. Scale vezes 2. Pois, isto devia ser suficiente. Se eu puser aqui só scale do int, vou fazer assim. Scale correction do int. Portanto, scale vezes 2 to int. Vezes 2 to int. Eu depois explico, está bem? Não se assustem com isto. E agora aqui, correction. Correction. E aqui, correction sobre 2. Talvez isto faça fix, já vamos ver. Se não fizer fix, não vou agora gastar tempo, está bem? Não vou agora gastar tempo nisto. Como é que é, Eduardo? Estás bem? Pronto, mas a ideia era, pronto, isto não faz fix quando estou com o dobro de. Pronto, tenho que ver depois com mais calma e experimentar em casa, porque isto são uns cálculos chatos que eu tenho que aqui fazer para perceber o que é preciso apagar ou não. Ok? Mas pronto, mas isso também pode ser consequência da técnica que eu estou a usar para fazer a codificação, ou seja, a pintura às diferenças. Ora bem, então, e nós? Onde é que nós andávamos? Portanto, é aqui, é neste sentido que a gente quer caminhar. Ora, aqui, o que é que nós temos? Temos o nosso Pacman clone, que estávamos ainda nesta guerra, que era o herói move-se fazendo o quê? Mudando gradualmente a sua posição no ecrã. Vamos ver. Ok? Vamos ver. O que é que nós temos à data? O que é que nós temos à data? Bora pôr isto a correr. O que é que nós temos à data? Nós vamos observar que... para já tenho aqui muita coisa a acontecer no ecrã. E eu deixei aquilo ali, estão a ver? Ali pintado. Ok? Assim. Ainda tens aqui uns comportamentos estranhos. E, portanto, mas de resto está, a grosso modo, aquilo que a gente pretendia. Está bem?
O que é preciso ter em consideração então agora? O que é que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer hoje é pôr em causa a representação que tínhamos do herói. Ok? Portanto, uma das coisas que a gente sabe é que o herói agora está a atravessar gradualmente as distâncias entre as suas hitboxes, como nós chamámos na última sessão, e quando chegamos aqui ao limite, ele fica assim nesta hesitação. Porquê? Porque nós não temos informação de ele estar ou não parado. É uma coisa que nós não sabemos. O nosso modelo não tem indicação acerca de o herói está ou não está parado. Está bem? Para nós ele está sempre em movimento. E se está sempre em movimento, e porque isto de mover é trazê-lo gradualmente de um ponto até o outro, tem este efeito. Está bem? Uma das coisas que nós fizemos durante a tentativa de encontrar os erros foi o quê? Foi pôr em causa isto. Foi pôr em causa isto. A ordem com que estas coisas eram feitas. Lembram-se disso? O que é que nós fizemos? Trocámos, dissemos que o next vinha para... punhamos o draw world aqui, andámos a fazer isto. Mas, na verdade, nada disso fazia sentido. Isso eram só já atos desesperados, fruto do erro, fruto de não encontrarmos o erro. Uma das coisas que nós queremos garantir é o seguinte, que é, calma, não faz sentido pintar o mundo num estado intermédio. O que é que eu quero dizer com isto? O que é isso? O que é que acontece ao mundo a cada execução deste código? E quantas vezes é que acontece que este código é executado? Não é? Então, o período de execução é 1000/40. Ou seja, 40 frames por segundo. Portanto, isto é executado 40 vezes por segundo. Ora, se é executado 40 vezes por segundo, é o quê? Faço o quê? Olha, digo, faça-se um step. O que é fazer um step? É saber qual é que é a fase da animação em que nós vamos. No caso, a animação do movimento. E a seguir, o que é que fazemos? Vemos se esse é o primeiro step, momento em que é a altura de mover. Porquê é que nós fizemos isto aqui? Lembram-se porquê é que nós fizemos esta jogada aqui? No fundo, para dizer que o herói move-se uma vez por cada step frames. Okay? Lembram-se? Por cada step frames, e o que é step total frames? Aqui é 4. Por cada 4 frames o herói move-se uma vez. Move-se no sentido de deslocou-se fisicamente no modelo, na representação em memória. Porque visualmente ele parece estar sempre a mover-se. Okay? Portanto, essa foi a jogada aqui. Uma das coisas que nós queríamos garantir é que eu calculo um novo step e agora verifico se é a altura ou não do herói, se está na hora do herói se mover. Não faz sentido, em nenhum momento, considerar a hipótese de pintar o mundo neste estado intermédio. Não faz sentido isso. É despropositado. Se não faz sentido, eu tenho que tentar arranjar uma forma de o evitar. Okay? Se não faz sentido, não deve ser permitido. Não é? Como é que isso se resolve? Têm ideias de como é que isso se resolve? Conseguem mandar um bitite? Como é que isso se resolve? Percebem o problema? Eu quero garantir que nunca mais cai nessa tentação. Percebem o problema? Nunca mais cai na tentação de pegar e pôr isto aqui. Seja lá por que razão. Porque simplesmente eu concluí, depois de pensar um bocadinho, isto não faz sentido acontecer. Se não faz sentido, vou evitar que aconteça. Como é que eu evito que isso aconteça? Tem alguma ideia? Tudo o que sabemos até agora é suficiente para resolver esse problema. O que eu estou a dizer é que isto que aqui está é a transição de estado do mundo. O mundo muda de um estado para o outro de acordo com o critério que ali está codificado. Ou seja, portanto, há sempre um novo step, ok? E agora, se o step for o enésimo, o total, quarto no caso, se for o quarto step, o que é que acontece? O herói move-se. Notem que o que é isto do herói mover-se? É ele mover-se na sua hitbox. Lembram-se dessa conversa, da divisão em grelha, de 28/31, mas depois que isto se traduzia visualmente naquele avanço ao longo dos pixels que ele parece estar aqui a ter, não é? Certo? Como é que eu garanto, com as técnicas que nós conhecemos, que isto nunca mais me acontece? Esta tentação de fazer estas coisas aqui no meio. Percebem a pergunta? Percebem porque é que é interessante? Se eu conseguir garantir que isso nunca mais acontece, ao menos aquele erro não me volta a acontecer. Mas como é que eu garanto uma coisa dessas? Reparem, o que é que eu estou a dizer? Eu estou a dizer que eu não quero que nunca mais isto apareça no meio disto
e disto. É isso que eu estou a dizer. Certo? Estou a dizer é que isto tem que aparecer sempre depois. Nunca no meio. Quer desenhar sempre. Quer desenhar sempre. Porque eu tenho sempre coisas para desenhar. Hein? Porque entre steps, ele muda um bocadinho para o lado, para dar aquela ilusão de movimento. Não é? Para não ir aos saltos. Para não parecer que vai aos saltos. Para fazer movimento fluido. Como é que eu garanto uma coisa dessas? Parece uma coisa... Antes de mais, percebem a motivação? A motivação é, eu cometi esse erro. Nós somos humanos, cometemos erros. Cheguei à conclusão, não faz sentido em nenhuma circunstância desenhar o mundo entre aqueles dois momentos. Quero garantir que isto nunca mais volta a acontecer. Como é que eu faço? Parece complicado. Pensem em voz alta. Digam coisas. Parece complicado. Como é que nós codificamos conhecimento? Codificamos conhecimento aqui, como? Definindo tipos de dados e definindo procedimentos, funções, comportamentos. Não é? Ora, se isto que aqui está é acerca de fazer avançar o mundo, Estado, a primeira coisa que faz sentido, se calhar, é pensar, bom, eu gostava de arranjar aqui o Estado-mundo. O que é isso do Estado-mundo? O que é o mundo? Não é? Então, o mundo é uma combinação de fatores. É a arena, tal como ela está agora, onde é que anda o herói, e o step. A noção de passagem do tempo é algo que faz parte do nosso mundo. Boa, então vou criar essa representação antes de mais. O Estado-mundo. Ok? Let's go. Vamos lá a isso. O Estado-mundo. A propósito, eu tinha aqui este fecheiro Worldview. Vou mudar. Eu vou manter o copiloto ligado, está bem? Para que não seja tabu. Não quero que isso seja tabu. É possível que ele apresente uma outra sugestão que é um bocadinho translocada, mas não faz mal, estamos cá nós para perceber o que é que o tipo está para aqui a dizer. Portanto, dizia, deixem-me só então arranjar aqui o meu bonequinho, o meu quadro virtual, não é? E pô-lo aqui a poder ser apresentado. Portanto, assim, agora, QuickTime, Player. Portanto, reparem. O QuickTime Player, que vai aqui, New Movie Recording, Allow Paste, agora aqui, assim, e vamos lá. Portanto, o que é que eu estou a dizer? Nós, humanos, temos uma necessidade absoluta de classificar, de organizar, porque essa é a nossa forma de compreender, que é dizer o que é aquilo. A gente olha para alguma coisa, aquilo é uma mesa. E ao dizermos aquilo é uma mesa, sabemos naturalmente a sua função, porque sabemos a função das mesas, das coisas mesa. Ora, no software isto é a mesma coisa. Quais é que são as classificações que nós temos até agora no nosso software? Vou mostrar. Que classificações é que nós temos aqui? Temos as seguintes. Há os modelos, domínio, comportamento, representações em memória, cujo único propósito é representar para efeitos da computação, e temos as vistas. Tudo aquilo que é relacionado com input-output, em particular, recolha de input do utilizador e apresentação ao utilizador. E estamos a separar o mundo desta forma. Há umas coisas, umas peças que são relativas ao domínio, comportamento, há outras que são relativas às vistas. Porreiro. A seguir, certo? E depois temos uma outra peça que não se encaixa em nenhuma destas duas realidades. Aquela ali, a função main, que é, se quisermos, o orquestrador desta realidade, a função main. Ora, eu vou arranjar aqui mais uma peça que não se encaixa nem num lado nem no outro, que vou chamar de mundo. Pode ser? Para mim o mundo não vai.
ser acerca nem de domínio, nem de apresentação. Vai ser uma peça que está no meio. Bem? Bom, porquê que vocês perguntam? Mas porquê que está com esse preciosismo? É só porque, se vocês se lembram, eu tenho tentado sempre classificar. Mas a realidade é que isto nunca é assim tão simples. Há coisas que não são nem carne nem peixe. São ali no meio, não é? E o mundo vai ser assim, o world. Diz disto, tu ias perguntar qualquer coisa. Esta divisão. Há as vistas, que é tudo aquilo que é relativo a apresentar na UI e a recolher input tecladas. Ao domínio, que é acerca da computação e da representação para isso efeito. E depois há duas peças que eu tenho aqui, que é a função main, que recolhe input e encaminha para o domínio e diz que é para pintar. Portanto, é o orquestrador disto e eu vou arranjar uma outra peça que é o mundo. Está bem? Portanto, eu vou pegar e vou dizer, era uma vez... Deixa-me pôr isto aqui, para não perder. Era uma vez. É uma ferramenta de trabalho como as outras, exatamente. A gente tornar o copiloto como... Tornar isto um tabu não faz sentido. É porque eu ainda hoje disse isto ao almoço a colegas, mas eu estou muito feliz, já vos disse isto, estou muito feliz que existam ferramentas como o copiloto e afins. E já agora vou aproveitar estas aulas para vos mostrar porquê. Isto de programar não é acerca de escrever código em Kotlin, ou código em Java, ou código em... Não, programar não é acerca disso. Está bem? Escrita do código usando uma linguagem de programação é só um dos elementos da criação da solução. É necessário? Claro que é. Porque é preciso usar uma linguagem rigorosa para expressar as nossas intenções. Mas o facto de eu ser capaz de expressar as minhas intenções numa linguagem rigorosa, isso é que é programar. Ok? Qual é a linguagem? Mas isso é importante. É, porque eu engano na sintaxe. Vocês, para terem uma ideia, desculpem, na segunda-feira, passei o meu dia às turras com uma linguagem de configuração. Não é uma linguagem de programação. É de configuração de uma coisa que se chama Nginx, que é o Reverse Proxy. Vocês vão ver essas coisas. Porque me faltava lá um ponto e vírgula, depois faltava-me uma barra, e aquilo falhava, porque a sintaxe estava incorreta. Portanto, eu não estou a dizer que a sintaxe não é importante, mas a sintaxe não é o mais importante. Okay? E se eu puder escapar à necessidade de ser sintaticamente rigoroso, fantástico. Porque alguém faz isso por mim. Nós, quando estamos a escrever texto, o que é que acontece? Temos um corretor automático, não é? Olha que fixe, que corrige erros ortográficos. Muitas vezes, mas é importante eu não cometer erros ortográficos. Claro que sim. Mas se eu me distrair e houver alguma ferramenta que automaticamente me pergunta, isto aqui, não queres corrigir? Eu digo, é. Fantástico. Portanto, isso não faz com que eu possa, ou que seja aceitável, eu não saber escrever sem erros ortográficos. Não. Agora, aumenta muito a minha produtividade. E aqui o mindset é o mesmo. Portanto, dizia, vamos lá então. Primeiro passo, vou arranjar isto e dizer, calma lá, que o mundo vai passar para aqui. Ok? Isto chamam-se Code Moves. Vou chamar a isto Refactor, Rename, File, e vou chamar a isto World. Está bem? Pelo que estamos a ver, já estamos a ver que se isto está meio termo, não é nem domínio, nem vistas, tem ambos os elementos. Está bem? Tem coisas relacionadas com a UI, tem coisas relacionadas com o domínio. Tranquilo, na boa. O passo seguinte é, muito bem, temos aqui um Draw World, que é desenhar tudo. Já temos, mas não temos o world, o mundo. Está bem, vamos criar. Está bem? Vamos criar a representação Data Class World. Gosto. Está bem? É isto que eu quero. Fantástico. Certo? O que é que eu quero? Era uma vez um tipo de dados que representa o estado do mundo. O que é que o estado do mundo... Não é nada disto que eu quero. Ainda bem que o gajo se enganou. Não é? Ou é, deixa ver. O que é isso da arena? A arena não tem materialização física. A nossa. Portanto, é só isto. Está certo. Portanto, o que é isso do mundo? É onde é que anda o herói? Na arena. Implicitamente, não é preciso ser explícito. E qual é que é o passo, o step? Ok? Ou seja, qual é que é o momento da passagem do tempo representada no nosso mundo, tal como representada no nosso mundo. Como é que nós estamos a representar a passagem do tempo no nosso mundo? Com steps. Ok? Que tem um módulo que está sempre a ser reiniciado. Essa é a nossa noção de passagem de tempo. Está aqui. Fantástico. O próximo passo é fazer o quê? Desenhar o mundo. Se calhar é receber aqui o mundo. Não é nada disto. É world. Portanto, se é acerca de desenhar o mundo, então toma lá o mundo. E desenhar o mundo é fazer erase no canvas e depois fazer draw mais e depois fazer draw hero. Draw hero é dizer, olha, desenhe-se
o herói que está ali no mundo e desenha-se o passo, o step é este. World, tenho aqui um fio a passar, desculpem lá, deixa-me aqui, este fio está-me a atrofiar todo. Está-me aqui a evitar que eu tecle como deve ser. World.step. Ok? Certo? Tranquilo? Pronto. Primeiro passo. Para quê? Lembram-se qual é que era o nosso objetivo? Impedir que o meu desespero me levasse a considerar soluções que não o são. Porque foi isto assim que começou, não é? Que é, eu, às páginas tantas, estou a dizer-vos, epá, calma lá. Não faz nenhum sentido considerar a hipótese de desenhar o mundo neste momento. By the way, isto agora o compilador está-me a ajudar. Está a dizer, olha, então mas como é que é a nossa vida? Tens razão. Pá. Vou arranjar um mundo. Era uma vez um mundo. O único ponto de mutação, world, que é admitido, é composto pelo quê? É isto. Draw mundo, world. Tem aqui nada de extraordinário, certo? E aqui não é hero, coisa nenhuma. Isto aqui é eu quero criar um novo mundo. Fruto do quê? De ter havido uma mudança de posição. Muito bem. Então, se é criar um novo mundo, fruto de haver uma nova posição, é dizer world é igual a... coitadinho, ele tentou. O copiloto tentou, mas não conseguiu. Vamos ver se assim... Não, meu, estás muito louco. Estás muito louco. É world.copy. Deixa eu ver se ele assim... World.copy. Muito bem. Em que o hero é face up. World.hero. World.hero face up. Ah, nice. Deixa eu ver se agora o gajo já tinha o resto. Está certo? Está certo. Está certo. Viram? Ele não me está a substituir, pois não. Percebem? Claro que não. Claro que não. Certo? Quem dirige isto ainda sou eu. Ele está a ser muito perspicaz acerca de seguir o meu lead, não é? Ir atrás daquilo que eu estou a tentar fazer. Draw world, recebe o world. Fizemos fixa aquilo. Próximo passo. Garantir que isto não acontece. Isto é impossível. Como é que a gente faz uma coisa dessas? Que é impossível fazer isto. Como é que fazemos uma coisa dessas? Já fiz uma parte. Temos o estado do mundo, que varia de único. De uma vez, uniformemente. Portanto, como tenho um estado agregador de ambos, dos vários passos, das várias partes. E agora, o que é que eu faço mais? Ideias, não? Não estou mesmo a ver? Não? Difícil. Na verdade é muito simples, querem ver? Se isto nunca mais pode acontecer, então eu vou garantir que se eu não quero que isto aconteça, que isto seja possível, então eu vou garantir que isto que aqui está é sempre feito em conjunto. Sempre. Como é que isto se faz? Vou fazer o exercício de sonhar, que é, a primeira coisa que eu quero fazer é dizer ao mundo, world, dá lá um step. Fantástico. Mundo, dá um step. Evolui. Passou tempo. E a seguir, draw world. Não é? É impossível pôr isto no meio do que está lá dentro. Se eu quero garantir que o comportamento não é passível de ser entrelaçado, separo funções diferentes. Estavam à espera de rocket science? Não, é só mesmo isto, não é? Certo? Bora. Do step. Fun. Oh. Espetáculo. Só que não é bem assim. Não é isto, pois não? O que é que a gente quer fazer? Ele tentou adivinhar, não é? A gente quer fazer é isto. Val, next step, igual a isto. E a seguir é se. Next step. É coisa? Move cube. Certo? Vá, ajudem-me lá. Perceberam o que é que eu quero fazer? Ajudem-me lá a escrever isto, como deve ser. Conseguem-me ajudar, não é? Certamente. Eu quero escrever isto como deve ser aqui. E se não conseguem, digam-me porquê, que é para eu poder ajudar. Certo?
Estão a perceber o problema? Vamos ver só se ele dá spoiler. Ok, não está a dar spoiler. Então vá, ajudem-me. O que é que eu quero fazer? Quero produzir um novo mundo. Ok? Que resulta do quê? Desta lógica. Que é, o step é sempre um novo. O herói moveu-se se está na altura. Em qualquer um dos casos, sai um novo mundo. Perceberam? Não? Sim? Cada step dá um novo mundo. Eu vou criar um novo mundo. Sempre. Essa é a regra, não é? Dos nossos dados. Os nossos dados, nós valorizamos a imutabilidade. Ok? Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos criar um novo mundo. Sempre. Em qualquer circunstância, nós vamos fazer world, portanto, return, de uma coisa destas, de um novo mundo. Agora, return do novo mundo como? O step é sempre novo. O herói pode ser o mesmo. Ok? Portanto, o que a gente pode fazer é uma coisa destas. Então, calma aí. Se o step é sempre novo, eu vou fazer isto. Return. Se é isto, sai um novo mundo com o herói, portanto é world, e com o next step. Se não é só com o next step, exatamente. Portanto, sai um world com hero.move, step e next step. Else. Um world com world copy, que é o copy do hero. Isto. Ok? Certo? Isto cria um novo. Isto cria um novo. Totalmente novo, com um novo step. Isto sai assim. Para não estar este desequilíbrio, posso, se quiserem, faço assim, copy. Num caso, copio mudando todos. No outro caso, copio só mudando primeiro. Tá? Perceberam? Portanto, o que é que isto faz? Faz evoluir o mundo para o próximo step, que é o quê? O próximo estado, que é o quê? É o próximo momento temporal e o herói, deslocado ou não em função de. Já não é possível eu deixar de ser capaz de resistir à tentação de pôr o draw no meio, pois não? Fizemos fixe. Tá? Perceberam? Portanto, as funções, não só o que é que eu vos tenho dito, que nós estamos a codificar conhecimento. Eu sei que nesta fase da aprendizagem parece um bocado abstrato mais, não é? Codificar conhecimento como assim? Olha, o conhecimento de que na nossa solução não faz sentido pôr o draw world no meio daqueles dois momentos, está codificado aqui. O do step, que faz tudo de uma vez só. Ok? Está bem? Já agora, vou fazer assim, tirar partido do facto de ter o copiloto the state of the world, of the game world. Agora aqui, computes the next state of the world, draws the world on the given canvas. Está muito bom. Ok? Certo? Tá? Próximo passo. O próximo passo é, eu afirmei no início que o nosso bug, na verdade, estava a resultar de deficiência de representação. Ou seja, havia bugs de distração, mas havia outro problema, que é este, há outro ainda, que é este, que parece um bug, mas que não é. É consequência de a nossa representação em memória. Não há subs aqui, meu. Como é que é para ler, Tuga? Estás bem? Estão a ver? Ó. Isto ainda não está bem. Não está bem. Okay? Mas, calma, a seu tempo. Já não faz sentido andar atrás deste bug agora aqui à vossa frente, está bem? Não vou fazer isso. Portanto, eu tenho aqui um problema no algoritmo de onde é que desenho. Tá. Mas isso já se faz o fixo. Já antes disso, vou tirar esta instrumentação toda aqui que é distrai. Está bem? Distrai-me. Portanto, vou fazer o seguinte. O que é que eu queria mesmo? Agora ali já fica parado. Olha que giro. Olha que coisa mais linda. Ok, depois faço fixo. Ele fica ali paradinho. Está giro. Uma coisa esperta da filha. Caramba. Bom. Também há aqui um efeito, que eu tenho duas bases de código diferente. Aquela onde eu ando a fazer os meus ensaios à frente e agora é esta. Portanto, pode ser que algumas distrações
venham daí. Portanto, dizia, eu quero também manter informação, e por isso é que não vale a pena estar a investir muito tempo agora à cata do bug. Porquê? Porque aquela representação é insuficiente. Eu preciso de saber se o herói se está a mover ou não. Mais, eu agora o que é que eu estou a fazer sempre? Estou sempre a desenhar tudo, outra vez. Isto não parece a melhor abordagem, não é? Portanto, eu quero, desenhar apenas o que mudou entre cada momento do estado do jogo. Alguns de vocês tiveram esse problema no vosso código, não foi? Que estavam a fazer demasiado trabalho em cada frame. Nomeadamente a ponto de aquilo parece que se arrastava e que alterações neste parâmetro não tinham o efeito pretendido. Porquê? Porque isto que aqui diz é execute-se este código 40 vezes por segundo. Mas e se o tempo que isto demora não permitir que o código seja executado 40 vezes por segundo? O que é que acontece? A gente não vê a evolução temporal 40 vezes por segundo. Ok? Não está ativado. Não há subs, não há subs. Porque isto é pro bono. Portanto, dizia, certo? Portanto, o que é que eu quero fazer? Quero arranjar também uma solução que me permita pintar apenas o que mudou. Ok? Viva! Portanto, e o que é que muda? Para já, o que muda é a posição do Pacman. O Pacman ora está num sítio, ora está no outro. Vai-se deslocando. Está bem? Para fazer isso, o que é que eu preciso fazer? Preciso saber se ele está em movimento ou não. 2, preciso saber onde é que ele estava e onde é que ele está. Para poder pintar apenas aquilo que muda. O que é que eu faço? Percebem a minha pergunta? O que é que eu faço? Ideias? Não? Não. Era uma vez? Corro isto. Antes de mais, deixem-me cá retirar ruído. Não nos vamos concentrar na circunstância disto ter bugs. Porque tem ali aquele bug de visualmente não ficar no sítio certo. Portanto, vou só chegar aqui e dizer Animation Test, já vos mostrei estas brincadeiras. Isto aqui tem aqui tralha que nunca mais acaba, mas também tem bugs. Ok? Assim. E agora? Digo aqui Maze View. Já agora vou aproveitar. Maze View. Já vou tirar a Draw Grid. Não quero fazer que é isto. Muito bom. E já agora vou aproveitar e vou fazer o seguinte. Vou dizer que esta história do step... Onde é que está o step? Animation. Animation step. Vou mudar isto de sítio, está bem? Isto não é uma questão de vista. Isto é uma questão de comportamento. Portanto, vou dizer assim. Portanto, isto é acerca do mundo. Vou levar isto daqui para fora. Vou apagar. Então, é a passagem do tempo no mundo, ok? Vou apagar. E vou chegar aqui ao main, ao world. E vou dizer que no mundo existe também o conceito de step. Que eu vou reformular, fazer refactor e vou-lhe chamar apenas step. Para que não fique necessariamente vinculado à animação. Não. É a ideia da passagem do tempo. Aqui, está bem? E agora vou dizer o seguinte, bora lá. Represents the current step of the animation. The current step of the animation. The current step of the animation. Ele está a inferir isto. Não. Represents the current step of the... Como é que eu chamei isto? Deixem-me aqui ir à minha outra solução. Eu tenho aqui uns comentários mesmo bons que eu vou aproveitar, está bem? Que é este. Portanto, vou pôr aqui os comentários só no fundo para dizer, uma documentação para dizer qual é que é o propósito destas drogas. Já agora, o último, não é importante saber, apaga-se. Tudo o que não é importante, apaga-se. Não é usado, tira-se. Portanto, então, filho... já sei. É este. Ok. E vamos aqui ao mundo. Ao mundo. Onde é que eu pus o step? Não, aqui. Estou a tentar aproximar aos poucos, está bem? As duas bases de código. Por causa da minha cachimónia não fritar, está bem? Duas bases de código muito parecidas, mas não exatamente iguais, dá cabo de qualquer um. Portanto, vou terminar isto. Cancel, vou esperar que ele se resolva. O processo de abertura do projeto é lento. E vou dizer que era uma vez, aqui no domínio, uma coisa destas. A passagem do tempo faz parte da nossa realidade,
vou chegar aqui ao mundo, apaga isto e tal. Pronto, aqui já estou a falhar um bocadinho à minha promessa inicial, que é, eu prometi-vos que ia escrever todo o código ao vivo e a cores à vossa frente. Eu aqui não falhei completamente a minha promessa, porque o código é exatamente idêntico ao que nós tínhamos antes, está bem? Ainda não, mas eventualmente pode acontecer, a seu tempo. Porque é difícil, de facto, há aqui muita coisa que é de pormenor, de detalhe, que não é pedagogicamente interessante e que se eu não fizer, isto tem bugs ou não funciona, mas fazer à vossa frente não é necessariamente esclarecedor. Portanto, dizia, vou fazer import disto, já está. Então, filho, import class step. Ui. Ui. Ora bem, então, aproveito e mostro-vos este bug. Isto vou fechar. Esta representação. Aqui vou fazer um build. Vou fazer build novo, ok? Agora mostro-vos isto. Viram o que é que eu fiz? Criei aqui um fecheiro step e pus lá isto, está bem? Package, Pacman domain. E agora tenho aqui no mundo isto. Deixa eu ver. Import step. Ele está todo baralhadinho da vida, não é? Então vou fazer assim. Está todo baralhadinho, coitado. Vou fazer assim, package domain. Hero, move. E vou escrever eu. Import, Pacman domain step. Pronto. Está fixe. Okay. Então, acalmou-se. Tive que fazer à mão, mas ele acalmou-se. Vou fazer um rebuild disto. Chegar aqui e fazer clean. Apaga tudo. Joga tudo fora. Sou profissional, Guizão. Sou sim, senhor. Se bem que não, profissional do quê? Em alguma coisa serei. Cá sou profissional do software e profissional de ser professor. Portanto, sou mesmo profissional. Ora bem, e agora sim, build. Portanto, o que é que eu fiz? Nada de extraordinário. Limitei-me a criar. Está a compilar? Unresolved reference step. Portanto, deixa eu ver se o problema é meu. Import domain coordinate h. Ok. Import domain step. Domain face. Assim. Ok. Vamos fazer build novo. Sim, já há uns anos que eu não uso C#. Ora bem, isto é o quê? Isto faz parte, tudo isto é normal, ok? Nós fizemos alterações e, portanto, é normal que animation step, isto são os testes, está bem? Import class step, Pacman domain. Por fim, isto, step, está bem, está tudo certo. Animation step igual. Dava jeito no refactor que eu fiz, ele viesse também aos testes alterar isto. Aparentemente não veio. Foi pena. A ferramenta não ter feito isso. Sim, sei C#. Já há muitos anos. Aprendi C# em 2001, imagina tu, meu. Imagina tu. O que é que se passa aqui? Mais do mesmo. Não é isto. Pacman domain. Não é animation step, é step. Ok. E agora isto é um bocadinho chato, não é? Um bocadinho chato, eu reconheço. Mesma história aqui. Assim. Tantos testes e mesmo assim ainda temos ali um bug, hein? Valha-me Deus. Tantos testes automáticos e temos ali bug. Temos bicho. E agora, mais um build. Isto ainda está a apanhar erros nos testes automáticos, está bem? Erros de compilação nos testes automáticos. Está tudo bem, passou. Então vamos lá pôr isto a correr. Vamos fechar isto. Vamos manter aqui o step aberto. O step já vimos, não tem aqui nada de novo. Foi só mudança de localização. O mundo, a função main e o HeroView. Está bom, bora. Vamos pôr isto a correr agora. Portanto, dizia, ora, o que é que nós fizemos? Codificámos o conhecimento de que o mundo evolui daquela forma e que nunca faz sentido tentar desenhar o mundo num estado intermédio entre o step e perceber se o herói
é para se mexer ou não. Codificamos esse conhecimento aqui. Já lá está. Okay? O próximo passo é constatarmos, acabei de vos dizer, eu gostava de poder desenhar o mundo apenas no que mudou. Para saber o que mudou, o que é que eu tenho que fazer? E ficou aqui a pergunta. O que é que eu faço agora? Portanto, eu preciso de saber se alguma coisa mudou no mundo e o que é que mudou. Como é que eu faço? Sabem? Para pintar apenas as áreas que mudaram. Certo? Como é que eu faço uma coisa dessas? Tem ideias? E mais, eu preciso saber se o herói está em movimento. O que é que eu faço? Certo, certo. Ou seja, se eu preciso saber onde é que o herói estava antes, se calhar preciso manter registro disso. Como é que eu faço isso? Bora! A resposta aqui vai ser sempre muito parecida. Por isso é que eu estou a dizer estas coisas desde o início. Tenho que alterar as representações. Portanto, se eu preciso de saber isso, e concluímos que precisava de saber isso porquê? Porque quer redesenhar apenas aquilo que é importante, e mais, quer garantir que ele só está a abrir e a fechar a boca se estiver em movimento, porque agora, não é? Ele só vai abrir e fechar a boca se estiver em movimento, senão não faz sentido, está a abrir a boca parado, não é? Certo? Ora, se é esse o caso, o que é que eu tenho que fazer? Alterar as representações. E depois fazer refletir essas alterações das representações nos algoritmos a montante. Bora lá. Onde é que eu vou pôr isso? É no herói, não é? Portanto, o herói sabe onde está e sabe onde estava. Então vá, vamos a isso. Ele está aqui. Está a olhar naquela direção. E também está... Ups. Aqui. Val, previously at. O que é que está ali escrito? É aquilo que queremos, não é? O que é que está ali escrito? Que esta propriedade é iniciada com que valor? Com a onde ele está agora. Portanto, sempre que eu crio um herói, a nova instância vai presumir que ele estava anteriormente onde? Ali. No anterior. Se nada for dito, ele está no mesmo sítio onde estava antes. Certo? Mas não é isso que a gente quer. O que é que a gente quer fazer? Quer movê-lo. O que é mover o herói? Já não é isto, pois não? Bora, ajudem-me. Ajudem-me. Este move by não é usado, pois não? Fecha. Apaga. Tudo o que a gente não precisa, apaga. Certo? Código o estritamente necessário para isto ter o comportamento que nós pretendemos. O resto apaga-se tudo. Então, ajudem-me. Preciso fazer isto. Ajudem-me. Se calhar é aquilo ou não. Aceitamos? Não percebi, Rico e Deves. Não percebi. Elabora lá um bocadinho a pergunta. Por que não adicionar o last step no world? Elabora lá um bocadinho melhor, para eu perceber. Porquê que não pôr no world? Porque o world, o last step é o quê? O step é a indicação da passagem do tempo. Eu não sei se percebi exatamente o que me estás a perguntar. Mas o step é acerca da passagem do tempo. Não é isso que a gente quer. O tempo pode estar a passar e o herói estar parado. E os fantasmas estarem a mexer-se. Lembram-se disso, não é? O jogo. O herói pode estar parado, encostado a uma parede, e os fantasmas irem em direção a ele. Não é? Portanto, o tempo pode estar a passar, o step está a mudar, e todavia o herói está parado. Portanto, não é acerca de ter um last step no world, mas sim acerca de saber, em cada momento, onde é que o herói está agora e onde é que esteve antes. Quando ele está parado, onde esteve antes é onde está agora. O jogo de palavras tramou a conversa ou não? Parece um jogo de palavras. Aceitamos isto ou não? É o que eu quero perguntar. O copiloto está a dizer, aceitamos isto? Ou isto nem ajuda sequer? Ou é melhor pensar com isto assim? Digam-me vocês. Estão a aprender, não é? Se as coordenadas não mudam, a boca não mexe, nem mais. Isto. Percebem o objetivo? Okay? O objetivo é este. Eu quero mover o herói. O que é que significa mover o herói? O herói só se move quando está na altura. Portanto, eu não tenho aqui que testar se está na altura ou não. Aqui é para mover, ponto. O que é que implica mover o herói? Mudar a coordenada atual. E mais? O facing é manter. Não mudei.
repara, o facing é o mesmo, porque este é que muda a direção. Quando é que muda? Para onde é que ele está a olhar? Quando carrega na tecla. Portanto, o face é o mesmo. O move é mudar a coordenada atual. Com que critério? Mais um na direção em que está facing. E nós fizemos isso, já. Não é? Portanto, nós fizemos... E a malta está... Quer aqui... Não vamos tentar pôr tudo numa única expressão. Sem stress. Vamos fazer por partes. Até porque esse é o nosso processo mental. Pôr tudo na mesma expressão pode não ser trivial. Então, new at. É dado pelo quê? O new at. É dado por at atual mais o facing. Certo? E de seguida, é o quê? É criar um novo herói. Onde? No new at. O new herói. O at é o new at. E o antigo. E o previously at é onde? No at atual. É isto, não é? Sim. O que é que tu queres, filho? Porque não quero um novo herói. É copy, não é? Copy. É isto, não é? Diz, ao menos abafem. Não faz mal errar. Já falamos disso muitas vezes, sou sempre chato com isso. Ora! Diz, porquê é que hesitaste? Explica-me. Porquê é que sentiste? Para ficares assim na dúvida. Diz, sem medo. Estás ainda só a pensar, ok. Então vou-me calar que é para não abominar. Estou a abominar, bué. Ok, a malta está a pensar. Eu sei, isto não é instantâneo. Tranquilo. Ok? Portanto, passos no pensamento. 1. Calcular o novo a posição. Está ali. 2. Criar uma nova instância em que o herói está na nova posição e a anterior é aquela. A que era agora onde ele estava. Portanto, ele estava aqui. Quando sai do move, diz que estava onde? No sítio onde estava quando entrou na função. Ok? Tranquilo? Vamos pôr isto tudo numa única expressão? Vamos pôr tudo numa única expressão. O new at só é usado num sítio, o que significa que a expressão pode ser colocada ali. Não é usado em mais lado nenhum, não é preciso. Pode estar logo ali, não é? Porquê? Porque, reparem, não é usado em mais lado nenhum. Se não é usado em mais lado nenhum, então, pode estar aqui. Certo? De seguida, se a função contém apenas uma única expressão, que é o return, então, posso fazer assim. E evitar o return e escrever assim. E já agora posso usar a característica do Kotlin de ter inferência de tipos e não tornar explícito o tipo de retorno. Que é de que tipo? É deste tipo. Porquê? Porque eu sei que isto é o copy sobre hero. E, portanto, isto é do tipo hero. Está nice. Tranquilo. Certo? Aqui sim jogámos um bocadinho com as características da linguagem. Sim, a forma exata de escrever isto é acerca da linguagem. Claro que é. Mas a ideia de o que é isto do herói se mover, e isto significa criar um novo tipo, uma nova instância, contendo a posição atual como sendo a nova e a posição anterior como sendo aquela que era a atual, está aqui expresso. E isso é que era a ideia esse é que é o código que a gente queria escrever. Vamos ver. Ctrl CX. E vamos ver o que é que ele... eu desliguei, não foi? Fiz enable outra vez. Está a inventar, não está? Está muito louco, está a alucinar. Está a inventar, isto é invenção. Isto é errado, não é? Oh, bacana. Estás muito louco da cabeça, não é nada disso. Não. Deixa eu ver se eu consigo pedir-lhe outras. Copy at move, copy privilege... eu gosto deste. Este é bom. Vou aceitar esta. Ok? Esta, não é? Quero esta. Não é nada esta! Bandido! Espera aí. Será que ele me consegue dar alguma que esteja certa?
Epá, estás a falhar-me, ó copiloto. Portanto, copy at next, at mais. E não é nada disto, está todo maluco. Pronto, não consegue. Pronto, eu faço, deixa estar, eu esqueço. Eu faço. Ctrl V. At mais fácil. Está bem? Porque ele não conseguia, eu ajudo. Tá? Próximo passo. Eu preciso de saber, às páginas tantas, se o herói se está a mover ou não. Como é que eu sei se o herói se está a mover? Percebem a minha pergunta? Eu preciso de determinar se o herói se está a mover. Como é que eu sei? Como é que eu sei? Para que é que eu preciso saber se o herói está a mover? Para não abrir e fechar a boquinha. O que é que eu estou a fazer? A melhorar as representações e o domínio para dar suporte àquilo que eu quero materializar visualmente. É isso que eu estou aqui a fazer. Antes de tentar apresentar, melhorar a UI, eu vou mas é dar suporte àquilo que eu quero mostrar ao utilizador. E eu preciso saber se o herói se está a mover ou não. Então estou a mexer aqui, no fecheiro herói. Estendi a representação, alterei o comportamento do move para ser coerente com essa representação e agora a seguir estou-vos a perguntar como é que eu faço a função de saber se está em movimento ou não. Ok. Portanto, o que estás a dizer é isto. Fun. Não. Hero.isMoving. Isto, não é? Certo? Está bem? É por isso que eu gosto muito destas ferramentazinhas maravilha. Portanto, saber se está a mover-se ou não, sabemos que precisamos disto, é isto. Está bem? Vou terminar, só que eu tenho aqui, reparem, a alteração que eu vou fazer a seguir. O que é que eu estou a pensar? Vou partilhar convosco. Estou a ponderar se nesta fase... Ok, não. Nada disso. Portanto, vou prosseguir. Portanto, já consigo determinar se o herói se está a mover ou não. Eu estou aqui a tentar arranjar contexto para vos apresentar duas coisas novas, que são os temas, portanto, a matéria, se quiserem, que vem a seguir. Que matéria é essa? Que tema é esse? nullable types. 2, higher order functions. São dois temas que vêm aí. E a seguir a isso, contentores. Está bem? Coleções elementares. São os tipos, são os temas de programação que vêm a seguir. Portanto, mas para já isto está bom, ok? O botão accept refere o código abaixo, não ao que estava em cima. Se calhar foi isso que eu fui na aba. Ok, Ricky Deves, foi mesmo isso. O que é isto? Vou permitir. Foi retida. O botão accept. E eu não percebo. Não percebo porque é que o bot não gostou da tua mensagem, Ricky. Não faço ideia. Botão? Em português do continente não tem nenhum problema. Portanto, botão accept. Refere ao código. Não percebo. Está bem. Certo? Próximo passo. Melhoramos a nossa representação. O próximo passo é, a gente só quer promover a movimentação, se porventura, portanto, promover a animação, se porventura ele estiver a mover-se. Ok? Mas, isto dá uma oportunidade de repintar apenas o que importa. Tá? Ou seja, aquilo que mudou. Certo? Ok, muito bem. Então vamos lá ver o que é que a gente tem para aqui. Vamos aqui. O step está certo, o herói está certo. O próximo passo, então, é fazer o quê? É dizer Hero View, Maze View. Vamos ver o que é que estas coisas têm. Portanto, o Draw Maze... o Draw World, onde é que está? O World está aqui. O Draw World é sempre apagar tudo, desenhar o Maze e desenhar o herói. Se calhar faz sentido fazer o seguinte. Ter uma função canvas.redraw, que eu vou chamar redraw world, que em vez de fazer erase à maluca, limita-se a fazer redraw hero. Ok? E o que é que isto quer dizer? Deixa cá ver se redraws the world on the given canvas.
Ups. Então, filho. Assim. This method is used to avoid flickering. Used to prevent drawing unchanged areas. In each frame. In each frame. Ok? Portanto, a ideia é esta. Vamos arranjar um redraw world que se limita a... O draw world é chamado no início, todas as chamadas subsequentes. Portanto, aqui há um draw world, que é o início. Todas as chamadas subsequentes são acerca de redesenhar o mundo. Ok? Percebem a diferença? Um desenha tudo, apaga, desenha tudo. O redraw apenas atualiza o que mudou. Boa. Atualizar o que mudou, aparentemente, a única coisa que há dinâmica no nosso ecrã para já é o herói, então é só desenhar o herói. Se houvessem fantasmas, isto aplicava-se também aos fantasmas. Vamos desenhar os fantasmas, apagar o sítio onde eles estavam e voltar a desenhar no sítio certo. Muito bem. Falta fazer o redraw hero. O draw world e o draw hero, isto está tudo certo, falta fazer o redraw hero. Está bem? Ora bem, então o que é que eu vou fazer para aqui? O que é que eu vou fazer para aqui? Se calhar o que eu vou fazer é... Vou fazer um bruto, um copy-paste, está bem? E vamos, não quero assustar, mas vou fazer um bruto, um copy-paste. Portanto, eu vou dizer que é este redraw hero e este draw hero, está bem? Portanto, vou fazer o seguinte. Era uma vez... Abrir isto. Recent Projects. Acho que é este. Ok. E vou dizer que o Draw Hero, isto, valha-me Deus. Ora bem, não posso copiar isto tudo. Não posso copiar isto tudo. Certo? Portanto, eu já explico, está bem? Não fiquem muito... Não se deixem impressionar por este copy-paste. Eu vou apagar coisas, está bem? Isto. Vou chegar aqui e vou dizer, muito bem, o Hero View vai ter assim, Ctrl V, mesmo à maluca. Okay. Ui, valha-me Deus, nada disto, está tudo mal, nada disto, nada disto, nada disto, nada disto. Calma, Step, Alt, Import Class Step, Step Pacman Domain. Agora, Hero is moving, então já está. Direction, vamos embora. Alt, Enter, Import Class Direction, Pacman Domain. Muito bom. Ok? Ok. Pronto. Portanto, se eu puser isto a bombar forte, o que é que aconteceu agora aqui? Draw Hero. Não se chama Draw Hero, chama-se Hero View. Já vou... Redraw. Canvas Redraw, passando o Hero e o Step A. Ok. Portanto, vamos fazer aqui uma simplificaçãozinha disto. Apagar isto. Apagar isto. Fazer isto. Compute Sprite Info. Com este. Não há cá Animation Step. Isto é sempre o mesmo. Sprite Column é sempre esta. Layout Sprite, Actor Sprite. A Sprite Column é sempre esta. Portanto, a 1. Sprite Column é sempre 1. Ok? Portanto, assim, já vou olhar para este código convosco, para não se assustem. Portanto, finalmente, se eu fizer aqui o que é que se passa aqui? Não é Redraw Hero, era assim, Canvas, Redraw, passando o Hero, isto assim. Ok?
Assim. Ok. Bora pôr isto a correr. Main build, main KT, e já vamos olhar para o código, está bem? Aquele código é o quê? São um conjunto de funções acerca de perceber qual é que é a sprite a desenhar e em que sítio do ecrã é que é para desenhar. É isto que ali está. Já vamos olhar para isso com alguma calma. Para perceber, ui, valha-me Deus. Portanto, está a correr bem, não é? File not found, tem razão. Já percebi. Já agora outra coisa que eu fiz foi aproveitar uma, que eu vou copiar também. O que é que eu tenho aqui? Tenho uma sprite sheet com fundo transparente. Está bem? É o que está aqui. É esta. É relativamente à original, tem um fundo preto, esta tem um fundo transparente. Só isto. Portanto, vou copiar esta sprite sheet, daí o traço T, e vou pôr aqui. Portanto, o erro que está aqui a acontecer é exatamente isso, que é, olha, estás à procura de uma sprite sheet que não existe. E agora ponho ali aquela sprite sheet. E agora vou correr. Está bem? Está na altura de planear. Oh! O que é isto? Há aqui um erro de escala, não é? Isto é um erro de escala. E também não está bom a fazer o redraw, está um bocado podre isto. Não é? Ok. Portanto, o que é que é preciso fazer? Diz, tu ias dizer qualquer coisa? Disseste qualquer coisa ou foi impressão minha? Não, está a usar a certa. Porque eu copiei a direito o código todo, olha aqui. Copiei isto tudo a direito. Cheguei aqui, vamos olhar para o código. Eu vou ter que fazer fixo àquele código, tem ali bug, não é? Portanto, um dos problemas qual é que é? Tem a ver com a forma como eu calculo a escala. Este scale, não é? Vamos ver. Portanto, tem a ver com esse problema. Portanto, no Hero View, o que é que eu faço aqui? Tenho um cell size e afins, que este cell size, que aqui está definido cell size, não tem a escala aplicada. Nós temos um scale de cell size. Não é? Então vou fazer isso aqui. Portanto, vou chegar aqui ao Hero View e vou dizer que isto é o problema de eu estou copiado uma base de código que não está exatamente igual a esta. Percebem? Pronto, é normal. Portanto, actor sprite size vezes scale está certo. Aqui, actors offset, scale cell size, actor size. Portanto, as constantes. Aqui, scale, correction, scale cell size. Ok. Ctrl F, cell size, aqui, não aparece em mais lado nenhum, não. Okay? Portanto, está certo. O meu Hero View já não tem cá, aqui, cell size. Ok, o que é que tenho aqui? Vou jogar fora isto. O que é isto? Era uma vez um canvas redraw. O que é que faz? Primeiro, recebo o herói e o step. Porquê é que eu preciso do step? Lembram-se? Para perceber em que posição relativa ao destino está a imagem original. Portanto, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu calculo é qual é que é a sprite, a informação da sprite a usar. Isto diz, mas isto é sempre a mesma. Não é sempre a mesma, porque depende de para onde é que o herói está a olhar. Certo? A segunda coisa é, depois vai estar também a depender de outros fatores, que foi o que eu apaguei, mas que depois a seu tempo mostro. A seguir o que é que eu faço? Calculo o deslocamento, já falámos sobre isto, calculo o deslocamento relativamente ao ponto onde era suposto ele estar caso o salto fosse instantâneo. Está bem? É este cálculo que aqui está. Está bem? E só faço isso se ele se está a mover. Se ele não se está a mover, não faço. Certo? Se ele está parado, não é preciso fazer nada disto. Não há correção a fazer. Por fim, tenho o quê? A posição na arena, onde é que ele está agora, e a posição onde ele estava antes. Limpo a área onde ele estava, ok? Limpo a área onde ele está e pinto na nova, ok? É isto que está aqui. E o resto são as funções que suportam aquelas coisas. O fazer o clear com pequenas correções, desenhar o Hero Sprite que já vimos, não é? Com os fatores de escala. O que é isto? Cell size. Compute movement step delta, não. Scale cell size. Ok? E por fim, vamos pôr a correr e ver que é possível que tenha bugs ainda, mas
Eu depois prometo que faço fixo. Mas basicamente o que é que eu fiz? Criei um tipo de dados sprite info que dá indicação. Olha, não estamos a apagar bem. Ok? O apagar não está a correr bem. Ok? Pronto. Depois logo se vê. Vamos fazer o seguinte. Vamos, para vermos alguma coisa do que está aqui a acontecer, vamos fazer assim. Não redraw, mas draw. Ainda não é um problema, está bem? Agora, mas vai ser. Boas, baixo, estás bem? Por fim, é melhor, não é? O apagar é que ainda está ali meio manhoso, tem bicho. Eu vou apanhá-lo, está bem? Pois. Mas já está. O que eu pretendo. Ok? Tenho o herói a mover-se. Tenho aqui uns efeitos ainda, não é? Então aqui parece que... Não sei se é um efeito visual, se ele está a acontecer de facto. Portanto, não vou para já dedicar grande energia a isso. Ok? Mas vou rever o algoritmo e vou ver se está tudo certo. Está bem? Próximo passo, que é a próxima aula. Abrir e fechar a boquinha. Está bem? Final disso, depois disso, chegar aqui. Chegar a este sítio, que é... que eu vou mostrar. E termino, está bem? Chegar a isto. Este tem um bug, ok? Por causa da escala 2 vezes. O bug que detectei agora. Ok? Chegar a isto. Tá? Ainda não tem pontuação. E quando anda para a direita e para baixo, deixa rastro, como os caracóis. Não é bem isso que a gente quer. Obrigadinho, bem precisa, pá. Okay? Não é bem isso que a gente quer. Isto aqui é uma deficiência no algoritmo de vou apagar o que estava e pintar de novo. Isso não está a certo. O que é que ali há? Não há ali rocket science, mas há ali trabalho chato. O que é que nós nos autoimpusemos? Ter um aspecto o mais aproximado possível ao original. O original foi criado de acordo com numa era em que fazia sentido falar de sprite. O que é que era a sprite? Era a imagem a usar num dado momento da animação. A sprite tem a dimensão tal e qual a dimensão usada na resolução do ecrã, como eu já vos expliquei. Isto quer dizer que aquelas resoluções da época, que eram reduzidas, os tamanhos dos pixels, se não forem sujeitos a uma transformação, uma escala, aumento de escala, como falámos, fica muito pequeno. O resultado tem que fazer transformações de escala. A transformação de escala resulta neste tipo de fenómenos. Quando não está a correr exatamente bem, quando há um erro menor, tem estes fenómenos. Está bem? Mas eu vou afinar o algoritmo de apagar para garantir que não está a ficar com rastro como ao caracol. Está bem? Pronto. Dito isso, hoje o que é que já conseguimos? Outra coisa que eu vou terminar assim, que é, estão a ver este tipo de dados? Sprite Info é um tipo agregado que tem uma sheet row e uma sheet column. Serve para quê? Para codificar a posição neste fecheiro. Serve para indicar qual é que é a sprite a usar neste fecheiro. Vou usar o fundo preto porque se compreende melhor. Serve para codificar a posição em linha e coluna disto. Certo? Aquele tipo de dados é exclusivo desta realidade. Vou voltar aqui ao paste. E termino, está bem? Desculpem se eu estou em cima. Lembram-se de eu vos dizer que o mundo se dividia destas formas. Dados e comportamento relativos a quê? À representação para efeitos da computação. Vimos aqui comportamento. Mas também acabei de vos mostrar comportamento. Mas também acabei de vos mostrar, são aquelas funções que desenham no ecrã. Mas acabei de vos mostrar isto. Isto. Não é isto. Isto aqui não quero dar spoiler. Isto. Arena. Herói. É o herói. Isto. Também são dados. Ok? No fundo, para dizer que todo o software é composto por peças que ou são comportamento ou são dados. O seu propósito pode variar em função do que é que estamos a criar. Está bem? Criamos comportamento e dados cujo propósito é materializar coisas visualmente e recolher input do utilizador. Criamos dados e comportamento cujo propósito é representar o jogo, o domínio,
para efeitos de perceber se está a colisão, se não há colisão, se está dentro da arena, se não está dentro da arena. Está bem? O que nós chamamos que eu chamei em tempos da hitbox. Está bem? Pá. Amanhã, o que é que a gente vai fazer? Um pouquinho a abrir e a fechar. Fiquem bem. Até amanhã.